Eu sou um garoto de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Sempre venho de uma família comerciante, e então eu sempre tive essa busca do sonho, venho de escola pública, né? Então eu sempre tive essa coisa do sonho de empreender na minha vida, do sonho de ter negócio, e o sonho artístico também na minha vida. Eu fui fazer teatro para perder a timidez, e aí, diante disso, e descobri nisso uma profissão também, que era ser palhaço de festa infantil e ser também panfleteiro. E nesse período também eu tenho um relacionamento assim, né? Conheço um cara chamado Carlos Machado que ia na igreja. Isso eu tinha 17 anos, e aí ele me leva me convida para ir num hotel. A igreja era num hotel. E eu fui. E aí cara, achei aquele movimento. Isso lá em Minas ainda? Lá em Minas, 17 anos, isso em 2002. 2001, 2002. Aí eu falei, cara, isso é top, isso aqui é cheio de jovens, isso é muito massa, eu quero isso. Eu tinha acabado de sair de um grupo de teatro, e aí eu precisava fazer novas amizades. E aí eu fiquei encantado com o movimento, super bem recebido. Aí eu falei, cara, eu quero isso, eu quero essas amizades aqui. E aí, o Carlão era um artista de TV, né? É um artista, um ator, né? Que é cristão, passou aí fez várias novelas, enfim. Carlos Machado, que é dentista também. E aí eu passei a frequentar a Sara Nossa Terra, e aí eu pontuo uma questão que ali eu me igrejei. Por que isso? Porque eu me converti ao movimento e não a Cristo. Ah, mas você batizou? Batizei. Mas isso não é Cristo. Não. Porque eu não tinha o foco em Cristo. Eu tinha o foco nas amizades, no movimento, na turma de jovens, naquilo que é gostoso da igreja. Não tinha um relacionamento. Não tinha um relacionamento. E aí eu até faço um comparativo que eu aprendi no mundo do negócio, que é o seguinte: você tem meu telefone. Eu sempre falo isso em vários lugares. No meu telefone tem o contato de várias pessoas. E se eu te entregar meu telefone e falar, olha, pode ligar para quem você quiser. Vamos colocar, a maioria das pessoas fala, vou ligar para o Whindersson, né? Tudo bem, então liga para o Whindersson, e aí eu acredito que ele vai atender porque viu o meu número, né? E aí quando você pega o telefone, coloca no ouvido e fala, ele vai falar, ô Alex, beleza? No caso vai me chamar de Pastor Leleque, que ele me chama agora de Pastor Leleque. Mas com todo respeito, ele não tem zombaria com ele de nada. Pastor Leleque é porque eu falo muito de Deus, e aí ele fala isso. E aí quando você liga, né, ele atende, você fala, você acha que ele vai te tratar da mesma maneira que me trataria quando ele souber que é você que está ligando? Não. Ou seja, porque você tem o contato, mas eu quem tenho o relacionamento. Então Deus não é o contato, é o relacionamento. Então a gente tem experiências vivenciadas com Deus, e aí você não abandona Deus. Por isso que eu tenho até dificuldade de entender o desviar. Porque tem gente que fala assim, você ficou desviado? Eu não sei se eu fiquei desviado, porque o que eu tenho com Deus hoje é tão forte que não cabe desassociar, não cabe eu sair da presença de Deus. Igual tem gente que ora, entro na presença de Deus. Eu não entro, eu permaneço. Porque ele mora em mim e eu vivo nele o tempo todo, assim, nós somos um, então eu vivo isso constantemente. Então não tem isso de entrar e sair, então eu não consigo pensar em desviar. E por isso eu falo que eu fui igrejado, nada contra a igreja, eu fui da Sara Nossa Terra. Depois fui para a igreja Nova Vida. E aí eu saio da igreja, de fato, quando eu caio, né? Eu caí, eu fui pai muito cedo. O meu maior sonho sempre foi família. Enquanto todo mundo falava, tipo assim, eu quero ter dinheiro, eu quero ser alguma coisa, eu sonhava em ser pai. Engraçado, eu sempre sonhei em ser pai. Eu via um pai com uma criança, aquilo sempre me chamava a atenção. Queimava porque no seu coração. Queimava, eu queria ter criança, sabe? Por isso até sei o que o Indy vive, assim. Eu tô lembrando muito que ontem eu tava conversando isso com o Whindersson, desculpa entrar só nesse ponto no meio do testemunho, ontem eu tava falando isso com ele, assim, teve um conhecido nosso que teve um filho, filho ou uma filha, não vou falar só para justamente não saber quem é a pessoa, então, para deixar bem aberto, né? E essa pessoa acabou de nascer e essa pessoa, o pai, esse rapaz, errou muito na vida, sabe? E tem gente que fala assim, tá vendo? Tá colhendo o que plantou. E eu e o Índice, a gente tava assim, cara, não, mano, assim, cara, eu não acredito nisso, porque ainda que o filho tenha nascido agora, talvez vai ficar sem visão e sem audição. Caramba. A gente não sabe, mas eu creio que Deus pode fazer qualquer milagre. Eu falei, eu estou orando. E aí o Indy falou assim, e se Deus mandou dessa forma, que Deus quer ensinar alguma coisa, né? E aí ele diz e fala uma coisa assim,
que bom que ele tem um filho. Aí, na mesma hora eu falei assim, cara, eu vou sair desse assunto, né? Na mesma hora veio o lance do Indy, poxa. Sim. Naquela hora no camarim ali. E aí eu senti que ele saiu de lado. Eu falei assim, cara, eu sou um idiota. Desculpa, Senhor, por estar falando desse assunto com ele. Porque é óbvio que ele sempre vai falar, né? É melhor ter. Porque ele tem uma história de que não teve. E eu, por um momento, eu achei que ele até fosse falar assim, cara, eu preferi o meu estar aqui assim, né? É muito forte isso. Ele é um cara de um coração muito, muito grande, o Whindersson. E esse era o meu sonho também, ser pai. E onde é o teu sonho, ali mora um grande perigo, porque é onde mora a tua frustração. E aí eu caio, erro, eu falo, eu brinco assim com todo respeito a gente, eu não estou brincando com o pecado, mas estou falando o seguinte, que o pastor fala assim, você caiu? Eu falei, pastor, não é que eu caí não, é porque antes eu não tinha chance mesmo, porque eu perdi a virgindade, fui pai no mesmo dia. Eu era tão feio que eu não tinha nem chance. Eu falo assim, eu não fui nem testado antes, porque eu não tinha chance. Eu era muito feio. Eu não tinha namorado, não tinha nada. Não tinha namorado. Eu não namorei, gente, direito assim, não namorei, não. Porque eu era muito feio mesmo, assim, gordinho. Então, a menina, a primeira que viu, aí eu já sabe como que é, né? Aquela pessoa que quando fala bom dia, você falou te amo. Ela falou que me ama. Só deu não, mas ela me ama. Expectativas lá em cima. Em cima, né? E aí, enfim, fui pai, por um lado, muito ruim esse que aconteceu, porque eu sempre digo que empreender ou na vida, a questão não é aquilo que você busca, mas você tem que buscar aquilo no momento certo. Né? Não adianta eu pegar um carro e dar um carro para uma criança. Aquilo que é uma bênção, porque todo mundo quer ganhar um carro, vira uma maldição para a criança, porque ela não tem dinheiro para manter o carro. E não aquilo vira uma dívida, não sabe dirigir. Eu falo até pior, né? Porque não sabe dirigir, mas ainda tem que manter. Ela não vai pagar IPVA, né? Ela não vai poder cuidar daquilo, e aí vira um caos na vida de uma criança, né? Porque não adianta ela ter isso. Ela nem tem condições de manter aquilo. Então, tem coisas que você ganha na vida que é melhor não ganhar. Então, você tinha quantos anos? Eu tinha aí 18 anos. Acabei de entrar na faculdade. Eu perco o meu terceiro período inteiro da faculdade de Geografia. Era faculdade... Geografia? Minha primeira graduação foi Geografia. Que curioso. Nunca ia imaginar. E vocês vão entender lá na frente que Deus fez tudo certinho comigo, assim eu falo. Porque todas as profissões que eu tive, as faculdades que eu fiz, me ajudam a ser quem eu sou hoje, de fato. E aí, enfim, decido ter o filho. E a gente comete... Aí um erro te leva a outro erro. Né? E aí eu vou casar com a menina que não era da igreja, não era nada, e a mãe do Gabriel, uma pessoa super tranquila, não tenho nada a falar da Carla, é super de boa mesmo, nunca tive problema. E aí vira um caos a vida, porque enquanto você não coloca Deus de forma correta na relação, né? E aí por isso que eu falo que eu era igrejado, de fato, e aí eu logo divorcio, mas eu fico com meu filho, porque o sonho de ser pai. Então o Gabriel não vai morar com a mãe, mora comigo. Você brigou para ele ficar com você? Foi um dos primeiros casos como fala, da guarda compartilhada. Foi um dos primeiros casos que ele teve, e a juíza, eu lembro que ela falou assim, quem dera se todo casal fosse assim. A gente chegou com tudo pronto, sabe? Que quando eu falei, olha, eu não quero abrir mão do meu filho. Então, ele dormia com a mãe, né? E ficava comigo, com a minha mãe. Só que chegou um ponto que ficou cansado para ele dormir, ele passou a ficar direto comigo. Então, eu tive uma relação com o Gabriel que foi sensacional. E depois desse relacionamento que foi ruim, né? Eu fiquei 1 ano e meio sem ter nenhum relacionamento. E aí, num desses caminhos, na igreja, eu cometi um pecado, né? E o pastor me chamou, também não vou falar o nome do pastor, e aí ele disse assim, desse jeito é melhor você viver no mundo. Assim na lata? Na lata. Ele não teve sabedoria, né? E também no culpo, né? Ele devia estar... Todo mundo tem seus dias ruins, né? E como eu não tinha Deus, eu tinha contato não era relacionamento, é tudo que eu queria ouvir, né? Eu vou para o mundo. E aí, nesse momento, minha vida está começando a virar. A ser empresário, a ter mais negócios. E aí, tem uma coisa que é o dinheiro. Quem vai ocupar o lugar desse contato? O dinheiro. Só que as pessoas que se aproximam de você na igreja têm um interesse, que não estou falando, não é para você generalizar, tem gente também que aproveita de estar na igreja e aproxima de você com outro interesse. Mas antes, na igreja, as pessoas se aproximam porque amam o próximo.
Mas no mundo não é assim. Não. Amam o que você tem. E aí o feio continua, né? O cara que é gordinho, só que agora ele passa a ter dinheiro. E aí dinheiro passa a chamar a atenção de muitas coisas. E mais do que isso, que eu começo a ser empresário de artistas. E sendo empresário de artista, o que rola? Isso você passa ainda a ter a fama. O lado da fama, o lado que te deslumbra, deslumbra, que deslumbra, e deslumbra também as pessoas que querem se aproximar de você. E aí o Alex começa a viver isso. Então E você aí, começou a sua vida profissional bem cedo também, né? cedo, eu falo que a minha primeira agência não foi de influenciadores nem de artistas, foi de panfleteiros. Eu passava a panfletar tão bem que eu era um panfleteiro diferente, não panfletava comum. Eu panfletava, eu não entregava o panfleto e soltava. E tchau, né? Não, eu vendia, praticamente. Ó, vai lá que tem uma roupa top pra você lá, tá? Com descontinho bom aqui, ó. Eu entregava o panfleto. Tanto é que eu não vendia o milheiro. Como paga panfleto? No milheiro. Por isso que eles querem se livrar do milheiro, é isso aí. Não, porque quanto mais você entrega, mais você ganha. Não, eu falei, não, ó, o meu é de qualidade, eu quero que você veja o retorno. E aí eu fazia o panfleto chegar na loja. Voltava, né? É isso que eu queria fazer, para valorizar minha negociação, ué. Caramba. Eu tive que valorizar minha negociação. Você já tinha essa visão? Já. É porque eu sempre fui um cara de lei, de entender tudo, né? Muito, sim. E aí eu te falo, a geografia que me deu isso. Por quê? Porque a geografia é uma ciência. Eu me formei em geografia e fui ser professor também. Nesse tempo, assim, a geografia é uma ciência que ela não tem um objeto. Qual que é o objeto dela é um debate. Eu brinco que o maior nome da geografia é Milton Santos, que é um advogado. Milton Santos. Que é um advogado, né? Então, imagina isso de... A geografia ela é uma ciência que ela entra em todas as áreas, mas ela dá a visão global das coisas. O que um empreendedor tem que ter? Visão global. É a visão do todo, do mercado, da oportunidade, né, para você poder se posicionar nisso. Então, a geografia me ensinou a ter uma visão global de tudo. Então, na geografia, você não analisa profundamente nada, porque senão você vai para a ciência, de fato. Então, vamos dar um exemplo. Na geografia, a gente analisa clima. Mas eu não aprofundo no clima como um todo, porque isso é da climatologia. Então, você aprende a superficialidade que te dá uma visão do todo. Então, a geografia te ensina a ler o mundo. Então, eu trouxe isso para a minha vida. A geografia me ajudou a ler, como gestor de carreiras, eu tenho que ler o mundo e o talento. E é o talento no mundo. Então, a geografia me trouxe essa visão muito clara. Enfim, aí eu me torno agente de artistas. Eu tinha uma empresa de eventos e conheço um artista chamado Gustavo Mendes, que eu sou muito grato a ele, que faz a Dilma. Quer dizer, conheço de saber quem é, sim. Sim. Inclusive agora é candidato, até pré-candidato, né? Porque é pré-candidato. Isso. Ó, enquanto o Alex está aqui bebendo água, vai lá deixar o seu like no nosso vídeo, compartilhar também, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, hein, gente? Dá essa moral pra gente, pra vocês continuarem recebendo muito conteúdo bom. Muito bom, isso aí. É importante, gente. E outra coisa, assiste e dá like, já vai enviando, entendeu? Isso aqui serve pra tal pessoa, envia. Vem na tua cabeça uma pessoa, manda. Vem uma pessoa agora na tua cabeça, manda pra ela o podcast, manda. Porque é Deus que tá trazendo tua mente pra você ir mandando. Vai mandando pra todo mundo. Enfim, que Deus te leve a lembrar de muita gente durante esse podcast. Amém. Bem, então vamos orando, né, para isso, né, Senhor? Age na cabeça, todo mundo tá ouvindo para mandar para pelo menos 79 pessoas. Amém, eu recebo. E aí o Gustavo passa a ser meu artista, logo ele vai para Globo, a gente tá com ele na Globo, a gente passa a ter uma agenda, começa a crescer, e aí é onde mora o perigo. Porque você começa a ter sem ser. Você começa a ter dinheiro, o mundo deslumbrante da fama. Aí o gordinho, feinho, já não é mais feio, ele já é um cara aceitável, né? Até porque a gente se veste também um pouco melhor, né? Você vai comprando algumas coisas que o dinheiro compra muito prazer, né? E assim fui eu. E aí começo a me relacionar com uma pessoa, essa pessoa, em determinado momento, quando eu vou ter um relacionamento mais firme, né? O casamento, estudo sem Deus, pouco antes do casamento, essa pessoa fala que o meu filho não podia morar com a gente. Nossa. E aí vem a aparência, né? Porque o homem analisa segundo a aparência, Deus analisa segundo o coração. Mas para quem está no mundo, a aparência é mais importante do que o coração. Sim. A gente está mais preocupado com a ação do que com a intenção. E aí o Alex do mundo se move por ações e não por intenção. Então o Alex aceita ficar longe do filho. O Gabriel fica em casa,
esse casamento está fadado ao fracasso, né? Porque já começou errado, porque o maior sonho é o pai, e o Gabriel começa a ter problemas na escola. Eu lembro um dia que eu chego na escola e, se eu chorar, galera, não se assuste, porque isso é um tema caro para mim ainda, né? Assim, não é ainda, né? É a minha história, e toda história que gerou dor em algum momento, quando você lembra, você dói. E aí, mas vou buscar não chorar. E aí eu chego um dia na escola e a diretora fala assim, o que aconteceu com o Gabriel? Não é possível, o que ele precisa? Aí a diretora fala, ele precisa de pai. Caramba. Ele precisa de mãe. Porque a mãe também, como eu assumi um papel de estar muito ali, minha mãe também muito junto, então a mãe também acabou deixando muito na nossa mão. E isso o dinheiro não compra, né? Não compra. E aí a vida toda perdida. Aquele dia eu chorei dentro da escola. E falei, eu preciso melhorar isso. Só que isso desencadeou em mim uma culpa. Culpa desencadeia uma depressão, uma dor muito grande. Aí você vai tentar ocupar o que é isso? Um trabalho. Passei a viajar, tinha meses que eu viajava 29 dias. Workaholic, né? Literalmente, você joga no trabalho, porque a casa virou um lugar de briga. A casa passou a ser um lugar ruim. E certamente eu também fui um péssimo marido, porque não tem como você ser bom nessa situação. Nenhum relacionamento acaba por culpa somente de um lado, sempre vai ter, os dois vão errar, isso é fato. E aí, enfim, vira um caos minha vida, chega ao ponto de eu tentar o suicídio. Caramba, Mesmo Alex. tendo a empresa, mesmo sendo dono da Nonstop já, mesmo o Whindersson já sendo o maior influenciador, e a rede social era linda. Na rede social eu tinha uma família linda, na rede social eu era um empresário super forte. É no secreto, né, que isso... E a depressão é uma doença silenciosa, né? Eu falo que eu desenvolvi uma técnica de choro que era... Eu chorava no chuveiro, para não ver minhas lágrimas. Porque no chuveiro a lágrima já levava. E era muito hotel, então chorava muito nos chuveiros, nos quartos de hotéis. E quando chega esse ponto, eu tomo alguns remédios e depois faço a lavagem, né? Graças a Deus eu não morri, né? Porque Deus tinha um propósito. Você estava sozinho, aí alguém te encontrou? A ex-mulher viu também e eu tive um sócio também que depois me encontrou, foi me ajudar também. E aí foi um caos, né? Foi um caos toda essa situação. Eu consigo ali, enfim, não morri, mas a depressão permaneceu. Terapia. Quando eu tenho uma melhora, e minha terapeuta... O terapeuta ele não pode tomar a decisão por você, né? Não faz parte. Mas ele sabia que o meu relacionamento era algo que estava me matando. Era um gatilho. E estava matando também a mulher também, porque o relacionamento é ruim para os dois, né? E aí, porque eu sentia falta do meu filho também, de estar ali. Eu nunca ia estar completo sem meu filho, né? E mais que isso, depois você vai entender que eu nunca ia estar completo sem Jesus. E aí, eu falo que a única coisa que o dinheiro... Tem um ditado no mundo que é real, é que o dinheiro não compra felicidade, mas te leva para sofrer em Paris. No meu caso, me levou para sofrer em Nova York. Chego em Nova York fugindo do problema, e aí tem um filósofo contemporâneo que diz chamado Tiririca, que ele fala o seguinte, não dá para fugir de você, porque onde você vai, você tá. E é uma realidade, a gente tenta fugir da gente, a depressão, mas a gente tá. Então, não dá para fugir. E quando eu chego em Nova York, algo impressionante na minha vida é que entra uma música no quarto chamada Touch the Sky, da Hillsong. Essa música é linda. E ela diz que quando a gente toca os céus, quando os nossos joelhos tocam o chão. Naquele momento, eu dobrei meus joelhos. E falei, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo, Deus. Preciso da tua ajuda. Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi em 2018. Recente, né? Recente. E aí, eu tenho uma amizade lá de um cara que é muçulmano. Esse cara se torna meu melhor amigo. Eu fico 45 dias, 45, acho que foi os 42 dias em Nova York, fugindo de toda a situação. E quando eu volto, ali foi o primeiro ali voltou o contato com Deus, mas ainda não é um relacionamento. E eu mando mensagem para alguns amigos falando, cara, eu preciso de Deus. Aqui eu senti, porque ali eu já comecei a sentir
um desejo de vida. De desejo buscar. de enfrentar. De falar assim, a minha vida tem valor. Vale alguma coisa. E aí eu voltei decidido com uma única coisa. Eu não queria separação. Não queria terminar esse casamento. Isso tendo Deus, mas não era ainda assim, né? Eu falo que não era um relacionamento íntimo, ele era o início. E aí eu voltei com uma certeza que meu filho tinha que fazer parte da história. Esse primeiro é um sinal claro. E aí eu falo, olha, eu quero que meu filho passe a morar, de jeito nenhum, ele não vai morar. Eu falei, então aqui acaba a nossa história. Mas ela tinha algum argumento do porquê que ela não queria o seu filho com você? Ela era altamente ciumenta mesmo, assim, ela tinha um ciúme muito dela, assim. E também tem as suas histórias, né? O Josué Gonçalves vai falar uma coisa muito importante, que a gente estuda para ser médico, para ser professor, mas a gente não estuda para ser esposo e esposa. E deveríamos estudar para ser esposo e esposa. Porque talvez eu poderia ter entendido outras questões também, né? Mas era um relacionamento altamente tóxico para ambos. Era um relacionamento que adoecia ambos. Porque cada um viveu a sua individualidade dentro de um relacionamento. E aí vira um caos. E aí vira abusivo de fato para ela e para mim. O abuso era recíproco. Já no início você sabia, mas tentou ainda... Aparência. Porque eu lembro de ter falado assim com o meu melhor amigo. Eu vou casar porque todos os artistas estão vindo para o casamento e vou separar um mês depois. Por causa da aparência. Tá vendo então você já tinha noção de que não ia pra frente? O meu filho ficou tão mal que no dia da festa do casamento meu filho foi embora. Criança, adolescente. Porque ele falou, cara, eu não faço parte dessa história. Caramba. Não faço parte dessa história. Meu filho não pôde levar pôde entrar levando uma aliança, não pôde fazer nada. Porque ela não deixou? Sim, meu filho não podia participar de nada, assim, dentro da história, assim, né? Sim. Eu nem falo ela, porque parece que eu tô culpando, não é? Acho que Você aceitava. eu também, a culpa é minha, não é dela, porque eu que sou o pai, ela não é a mãe, né? Assim, a culpa é minha, era minha mais do que dela, isso tem que ser enfrentado, sabe, de forma clara. E aí, enfim, cabe esse relacionamento, e aí há também uma ruptura, uma dor muito grande. Mas quem está ali para cobrir muito essa dor nesse momento? Meu filho. Ele fica colado comigo, tá ali, e aí eu encontro um casal, que é o casal que eu vou ser sempre grato a eles, que é o Cacá, Diniz e a Simone, da dupla com a Simária. Para você que fala muito que ela não é crente, não sei o quê, vou te falar que o que essa mulher faz, ela está evangelizando mais do que muita gente que está dentro da igreja. E eles não somente me levam para um encontro, eles não somente me mostram um encontro, eles me levam. Eles vão comigo para esse encontro que é o Moriá. Na Estância. Na Estância Paraíso. E ali eu começo a me relacionar com Deus.